Bom, a gente continua falando sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de pautar o julgamento de suspeição do juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o advogado criminalista Bruno Salles. Bruno, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Mandar um abraço pro André aí. Saudade de vocês. Que bom ter você aqui para a gente ajudar a entender tudo isso que está acontecendo. Bruno, você é sempre muito didático no seu Twitter, aqui também na CNN, sempre explica tintim por tintim, como a gente gosta de dizer aqui no live. E já vamos começar então falando dessa suspeição. Por que ela é mais, vamos dizer assim, gravosa num contexto de investigação, de ação penal, do que de fato essa anulação da condenação do Lula? Qual o peso da suspeição? O que ela anula, por exemplo? Vamos lá, Daniel. A gente tem alguns tipos de nulidades, né? O primeiro tipo de nulidade que a gente chama é a nulidade absoluta. É aquela que você não consegue lidar com ela de qualquer forma. Ela tem que ser extirpada do processo. E a gente tem aquelas que são chamadas de nulidades relativas, né? A competência territorial é uma das nulidades que podem ser convalidadas, né? Elas não estragam a prova do processo, elas só vão estragar o que se chama de atos decisórios. E foi isso o que o ministro Fachin assim decidiu. Ele disse, olha, essas provas aqui, elas continuam no processo, mas todos os atos decisórios que advieram desse juiz incompetente, ou seja, desse juiz que não devia ter atuado no processo, elas devem ser anuladas, mas podem ser, eventualmente, ser convalidadas pelo juiz efetivamente competente. Qual juiz? Seria o juiz aí do Distrito Federal, da Justiça Federal do Distrito Federal. A nulidade em razão da suspeição, ela é mais grave, ela é mais profunda, porque no direito processual se diz que sequer pode usar a palavra juiz para uma pessoa que seja parcial, para uma pessoa que não tenha equidistância entre as partes do processo. Só se fala em jurisdição, só se fala em juiz com imparcialidade, com equidistância. Então, o juiz parcial, o juiz suspeito, ele contamina todas as processos. Até por isso, no Código de Processo Penal se diz que você tem que analisar sempre, se tiver uma arguição de incompetência territorial e de imparcialidade, você sempre vai ter que analisar primeiro a suspeição. Por quê? Porque ela é até mais grave, né? É por isso que nós dissemos desde ontem que tinha que ser analisado isso sim, e o ministro Gilmar Mendes, ao que tudo indica, levará isso para a sessão de hoje. Agora, Bruno, claro que se for confirmada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, esse processo, ele volta à estaca zero, como você bem ressaltou. Mas a gente fala que o ex-presidente Lula voltou a ser elegível, né? Mas esse processo, claro, a gente vai depender da decisão de hoje da segunda turma do Supremo, mas isso pode mudar. Claro que vai depender do cenário, mas de qualquer jeito pode mudar. Isso vai depender da celeridade do processo, né? E quais outros fatores? Exatamente, Marcela. Tanto no caso da incompetência quanto da imparcialidade, no caso da parcialidade seria mais difícil, né? Da suspeição seria muito mais difícil convalidar um grupo enorme de provas. Vamos lembrar que esse magistrado, ele atua desde a fase inquisitorial, né? Olha que importância dessa divisão do juiz de garantia. Se você tivesse um juiz distinto para a fase investigativa e para a ação penal, você não teria toda essa contaminação. Agora, na investigação que culminou nos processos contra o ex-presidente Lula, você teve autorização de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo telemático, você teve autorização de buscas e apreensões, você teve até aquela autorização daquela malfadada condução coercitiva do ex-presidente da República, né? Todos esses atos, eles devem ser anulados. Então, se hoje tudo isso for anulado e o Ministério Público quiser começar isso de novo, agora o Ministério Público do Distrito Federal, ele vai precisar conduzir todos esses passos investigativos de novo, principalmente se a gente estiver no cenário do reconhecimento da suspeição do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro.
né? Então, isso teria que ser, para que o ex-presidente Lula se tornasse inelegível em 2022, você teria que fazer toda a investigação, toda a ação penal e todo o julgamento da apelação em coisa de 1 ano e meio, né? Que é até a inscrição das candidaturas de 2022. E isso seria muito difícil, teria que ser um processo ainda mais relâmpago do que já foi aquele de Curitiba, né? O que parece ser muito difícil de ocorrer. Então, provavelmente, quase todas as porcentagens aí que a gente pudesse chutar é de que Lula será candidato em 2022.